Cícero, que prazer, que privilégio te receber aqui no J Amigos. Eu estava esperando por esse momento, ansioso. Acho que a gente tinha marcado já há 6 meses atrás, mas na sua correria, no seu dia a dia e nesse empreendimento maravilhoso que você fez, você não tinha tempo de vir. Hoje, parece que já deu uma folgadinha, ou não. Olha, Jota, primeiro, uma alegria, uma honra poder estar aqui no teu programa. Obrigado. Você que é uma inspiração e um orgulho de todos nós sul-mato-grossenses, né? Conhecer a tua história de superação, o legado que você tem construído ao longo do tempo, né? Esse expoente da comunicação, mas também a gente tem algumas identificações, né? Você é uma pessoa que sempre trabalhou para levar a alegria, as pessoas ao entretenimento. Então, para mim, hoje é um dia muito especial mesmo poder estar aqui, conversar contigo e com todo o seu público, que é um público seletíssimo. Muito obrigado. Você, pelo que eu pesquisei, nasceu no Paraná, mas é sul-mato-grossense de coração. De coração, Jota, eu vim em 1981, tinha 14 anos para o interior de Mato Grosso do Sul, Iguatemi, e depois, em 1985, eu vim para estudar em Campo Grande, né? Faz 40 anos esse ano que eu estou nessa cidade, sou uma pessoa completamente apaixonada por Campo Grande, que lugar maravilhoso. E construí a minha família, estudei, me formei, enfim. E esse ano, para mim, foi um ano que Deus me honrou muito nesse lugar. Foi me concedido o título de cidadão campograndense. Então, agora, de fato e de direito, um cidadão campograndense dessa terra que eu amo. Eu não sei se você sabe, eu também, muito por acaso, meu pai é sul-mato-grossense, mas ele foi fazer faculdade no Paraná. Lá conheceu minha mãe, casou, e eu nasci no Paraná, tanto eu quanto a minha irmã. Mas quando dividiu o estado, em 77, eu tinha 12 anos, nós viemos para cá definitivamente. As minhas férias em Campo Grande. Então eu também recebi o título de cidadão campograndense e sul-mato-grossense. E eu nem lembro que eu nasci no Paraná. Campo Grande. E eu acho que a gente tem uma obrigação com essa cidade, né? Sim, sim. É uma cidade linda, limpa. Verdade. Eu não Sim. moraria em nenhum lugar do Brasil. Olha, realmente Campo Grande é muito especial, né? É uma cidade com uma estrutura urbanística belíssima, uma cidade organizada, uma cidade que tem um histórico de excelentes gestores, com exceção de uma coisa aqui ou outra ali, mas a história dela foi construída por grandes gestores. Então, assim, Campo Grande é uma cidade abençoada, é uma cidade que cresce, que prospera, que dá oportunidades a todos aqueles que querem trabalhar, empreender e construir um mundo diferente. Campo Grande é o local. E eu tenho assim muito orgulho dessa cidade, me sinto muito feliz, né, por morar aqui e agora por ser cidadão campograndense. Parabéns. Merecido. E, além disso, nós temos uma polícia militar exemplar e uma polícia civil que é considerada uma das melhores do Brasil no trabalho. Agora, Cícero, conta um pouquinho da sua trajetória. Olha, Jota, eu cheguei aqui com 17 anos, né? Eu, Deus e uma mala nas costas. Eu vim para estudar aqui. 2 meses após eu estar aqui, meu pai me ligou e falou, olha, Cícero, eu estou com grandes dificuldades financeiras e tem 2 opções. Ou você volta para casa, eu era um menino de 17 anos, ou você se sustenta aí, vai arrumar um emprego e tal. Então, os primeiros anos, Jota, foram mais ou menos a tua história nos Estados Unidos. Eu já morei na casa de amigos, né? Então, 1 ano depois de eu estar aqui, eu consegui o primeiro emprego, que foi um emprego público, né? E foi muito interessante. Depois que eu consegui esse emprego, eu já consegui alugar a minha primeira kitnet. E foi um dia que não me sai da memória, porque nesse dia, o que eu tinha, Jota? Eu tinha um colchão de espuma e uma mala. E eu falei, caraca, como é que eu vou fazer a minha mudança? Eu não tinha dinheiro para pegar táxi, nada. Eu falei, vou pegar o último ônibus, que é o mais vazio, e fui lá para o Marcos Roberto, com um colchão enrolado dentro de um saco e uma mala. E essa noite foi uma das mais especiais da minha vida, porque, afinal de contas, eu estava morando na minha casa. Eu falei, caraca, nesse espaço, por menor que seja, eu me sinto um rei aqui, né? E depois construímos uma caminhada, né? Eu tive 20 anos exercendo
função pública como gestor, né? Fui gestor de políticas públicas do trabalho no governo do Estado, depois vim para exercer essa atividade no município de Campo Grande. Nesse tempo, foi quando o doutor André ganhou a eleição, não existia política pública do trabalho no município, não era uma coisa de prefeitura, política, sistema público de emprego, essa coisa toda. Então, nós fomos um bandeirante em Campo Grande. Então, eu tive o privilégio de implantar o sistema público de emprego em Campo Grande. Depois, no segundo mandato, eu tive o privilégio de ter trabalhado fortemente para instalar a FUNSAT, que é a Fundação Social do Trabalho, que hoje presta um relevante serviço à população. Então, desde o nome, o ordenamento jurídico, a implantação, a implementação das políticas, eu tive essa responsabilidade, eu dirigi a FUNSAT, implementei todas as políticas, criei o Banco de Microcrédito de Campo Grande, que à época se chamava Credigente. Então, deixamos um legado. Depois eu fui para o governo do Estado com o então governador André Putinelli, e aí, quando eu assumi lá a Fundação do Trabalho, nós tínhamos o sistema público de emprego em 6 municípios apenas, né? Era uma coisa sem muito critério, sem muito parâmetro. Por exemplo, você tinha grandes municípios como Ponta Porã, que não tinha sistema público de emprego, e você tinha 2 Irmãos do Buriti, com a população economicamente ativa, com 1.500 pessoas, com sistema público de emprego, porque, politicamente, o prefeito da época era alinhado com o governador. Quando nós assumimos, a ideia foi criar parâmetros. Então, nós estabelecemos a cogestão, o cofinanciamento, a descentralização, inserimos os municípios na gestão do sistema público de emprego. Então, crescemos muito o bolo. Em 2011, quando eu deixei a Fundação do Trabalho, eu já tinha implantado em 33 municípios de Mato Grosso do Sul o sistema público de emprego. Maravilha. Então, fui muito feliz nessa época, e aí o meu sonho era ser parlamentar, né? Ô, Cícero, eu ia te perguntar isso. Olha que eu pesquisei a sua vida, hein? Eu e a Bia aqui. Como foi entrar na política e perder, mesmo sendo muito votado? Você foi muito voto, você teve muito, se não me engano, 3.000 e poucos votos, não é? E não entrou. Essa coisa não dá para entender na política, né? Nós já continuamos aqui? Continuamos. Então tá. Olha, realmente, essa questão, eu tive 2.900, quase 3.000 votos em Campo Grande, no ano de 2012, quando eu disputei a eleição. Era um tempo em que as estruturas elas determinavam quem ia ganhar ou quem não ia ganhar a eleição, né? E eu realmente não tinha grandes estruturas, mas fui muito bem votado, e uns 5 ou 6 candidatos a vereadores, Jota, tiveram muito menos voto do que eu e não ganharam a eleição. E ganharam a eleição, e eu, com mais voto, não ganhei a eleição por conta da questão da legenda. E, realmente, a sensação de você trabalhar arduamente aí por um ano, né? Porque até a pré-convenção, aí a convenção, aí o processo eleitoral, realmente é algo que você precisa se dedicar muito, e é muito frustrante para quem tem o sonho de ser parlamentar. Realmente, depois, naqueles dias que se sucedem, né, a derrota realmente é muito desafiador para o emocional, né? Você se manter de cabeça levantada. Mas, depois, eu voltei para a atividade pública, voltei a presidir a FUNSAT em 2014 e 2015, e aí eu disse assim, Jota, falei, agora eu aprendi a lição, vou para um partido pequeno que faz apenas um vereador e vou ganhar a eleição. E eu estava, como eu tinha voltado para a atividade pública como secretário do município, eu estava muito bem politicamente, muito articulado com as comunidades, estava fazendo um trabalho bastante consistente, e eu falei, agora, se eu escolher bem, eu vou ganhar a eleição. Mas a minha vida, Jota, ela é muito determinada pelo Senhor Deus. Eu sou uma pessoa muito conectada com Deus, né? Quando o Senhor entrou na minha vida, Ele mudou completamente a minha história. E eu aprendi que a gente tem 2 formas de viver, Jota. Ou a gente vive na força do braço,
ou a gente vive na dependência do Senhor. E viver na dependência do Senhor é aquilo para o qual nós fomos criados, né? A Bíblia diz, né, em João 4 que nós fomos criados para adorar ao Senhor, ou seja, para se conectar, para se relacionar, para ser dirigido por Ele. E no ano 2000, então, eu conheci o Senhor Jesus e isso mudou completamente os meus princípios, os meus valores, a forma como eu passei a pensar. O apóstolo Paulo fala de uma coisa chamada metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Então, o meu contato com a palavra de Deus trouxe em mim uma mudança de mentalidade e, nesse momento, eu fui orar. Falei, Senhor, agora vai ser a minha vez, né? E o Senhor disse que não era a minha vez. Ele disse para mim, Cícero, eu não quero mais você na vida pública. E naquele momento, Jota, para mim foi muito desafiador, porque isso era um sonho acalentado de anos, era tudo o que eu queria, tudo que eu almejava na vida, era me tornar um parlamentar. Eu já era uma pessoa que atuou, que tinha experiência no executivo por muito tempo, então eu tinha clareza da contribuição que eu poderia dar no legislativo, né? Mas aí Deus falou, cara, não quero você lá. E para mim, decidir entre a minha vontade e a vontade de Deus foi muito desafiador. Mas aí eu disse... Parece que ele faz para testar, né? É isso aí. Aí eu disse o seguinte, Jota, olha, eu conheço, eu enxergo até na esquina, mas o Senhor conhece o percurso todo, então eu vou fazer a vontade dele e não a minha. Foi a melhor decisão da minha vida, com todo o respeito que eu tenho pelo parlamento e pelos parlamentares, pela importância que eu sei que esse poder tem, porque representa a vontade do povo, com todo o respeito que eu tenho, aonde o Senhor me levou foi muito além daquilo que eu podia pensar ou imaginar, porque um dia eu decidi fazer a sua vontade. Ô Cícero, só para você ter uma ideia, um bichinho da polícia também me mordeu. E eu tinha um depósito de gás e refrigerantes em terrenos. Saía vereador em terrenos. Perdi por 5 votos. Então tá tudo certo. E fui para os Estados Unidos, me aventurei e deu tudo absolutamente certo. Então, às vezes, Deus mostra outros caminhos, né? Outros caminhos. Eu acho que Deus tem um propósito para a nossa vida. Assim como tem um propósito para o prefeito ser o prefeito que é hoje, o governador ser o governador, os parlamentares ser, e cada um tem um propósito estabelecido por Deus. A Bíblia diz que não há autoridade que não seja estabelecida pelo Senhor. Até aquelas que a gente olha e fala, mas, cara, será que esse cara foi autorizado por Deus para estar aí causando tanto mal? Mas eu aprendi assim, Jota, Deus estabelece as autoridades ou para abençoar um povo ou para o juízo desse povo. Então, quando a gente vê um mau dirigente público, você pode saber que algo o povo fez e aquilo é o juízo. Mas aí, Jota, realmente Deus foi muito generoso comigo e disse que era para eu ir cuidar do projeto que Ele tinha estabelecido para mim, que foi a questão do antigo clube e que hoje se tornou o maior parque aquático de Mato Grosso do Sul. Agora, Cícero, me diz uma coisa. Quando e por que você resolveu investir em um parque que estava desativado ou precário e por quê? Olha, eu negociei o então Clube Águas do Pantanal da época, no ano de 2013, né, nós fizemos uma permuta e eu assumi lá para tocar. No primeiro ano, eu fiquei lá me dedicando, mas tivemos ali um conflito, uma divergência de olhar sobre a gestão e eu resolvi sair do projeto e voltei para ser secretário do município, foi ser presidente da FUNSAT na época. Mas depois aprove o Senhor de me devolver, quando ele disse assim, olha, Cícero, eu não quero que você continue na vida pública, eu vou te restituir na atividade privada. E eu fui para lá com esse compromisso. Até então, a ideia era fazer um clube bem feito, né, no padrão do que havia na cidade, etc.,
Os 2 primeiros anos, Jota, foram absurdamente desafiadores, porque, de fato, eu não tinha um centavo para investir. Então, você imagine alguém que quer se estabelecer como empresário, mas não tem um centavo para investir. Eu tinha um patrimônio grande e só. E eu não tinha capacidade, lastro para ir no banco, captar um recurso para fazer um investimento, porque o banco não quer comprar imóvel, ele quer saber se o teu negócio era viável. Né? Então, assim, a receita mensal era pífia. O clube, então, ele tinha uma imagem muito negativa pelo histórico dele diante das pessoas, diante da população. Da sociedade. É isso aí. Então, o público que a gente tinha era um público DFG, J, então, e com ele todas as dificuldades, os desafios que vêm com ele, de comportamento e etc., e eu não tinha capacidade de investir. Então, você fica meio que numa algema. Se você não investe, você não consegue qualificar o teu produto e, por conseguinte, você não consegue atingir outros segmentos da população que têm um poder aquisitivo melhor. Então, realmente foi um tempo muito desafiador. Eu cheguei a emendar 2 folhas de pagamento. Quando vinha o inverno era terrível, porque as receitas caíam praticamente a zero, mas você tem as despesas de custeio que se mantêm e realmente foi um tempo muito... Eu passei 2 anos que eu chamo que foi o meu deserto, né? O Senhor me estabeleceu na atividade privada de uma maneira miraculosa. Eu lembrava muito aquela passagem do povo de Israel que foi liberto do Egito e fez aquela festa, quando passou o Mar Vermelho a seco, os egípcios morreram, e etc. E quando chegou do outro lado, eles fizeram uma grande festa. Mas depois eles olharam e falaram, caraca, aqui tem um deserto pela frente, como é que eu vou encarar isso? Então, os meus 2 anos foram de muito deserto. Mas o deserto é um tempo que você é provado e é um tempo que o teu caráter também vai ser colocado à prova. E a tua disposição de espírito, a tua resiliência de enfrentar os grandes desafios, né? Então, foi um tempo que eu lembrava, eu falei, a única coisa que eu não posso é reclamar, é murmurar. Porque aqueles lá no passado, né, que murmuraram, não chegaram na terra prometida. Eu tinha uma promessa de Deus. E eu disse a única coisa, então, mesmo com todos os desafios, com todas as dores, você imagine o que é você ficar com 2 folhas de pagamento emendada, e você ter que ir lá encarar o teu colaborador, e você chega e ele está ali disponível, mas com um semblante triste, como quem diz, lá em casa não tenho o que comer, e eu tenho que enfrentar isso e continuar a jornada e ter um ânimo, uma disposição para dizer, olha, vamos em frente, porque isso vai dar certo, e tem momento que você parece um maluco, mas era comigo que Deus tinha falado, e passados 2 anos, o Senhor começou a abrir as portas e as janelas dos céus, porque eu resisti com muita determinação, com muita fé, com muita coragem. Chegou um momento, Jota, que eu disse assim, Deus, eu não quero tocar clube, porque, com todo respeito, os clubes da nossa cidade, pelos quais eu tenho profundo respeito, os dirigentes muitos são meus amigos, eles têm uma importância histórica na vida da nossa cidade, eu tenho muito carinho e respeito, mas eu disse assim, esse modelo de negócio não é um modelo de negócio que tem dado certo. Eu preciso estruturar um novo modelo de negócio, porque com essa receita eu já sei qual vai ser o resultado. E comecei a buscar o Senhor nesse sentido, e aí Deus falou para mim, olha, você não vai tocar um clube, você vai construir um parque aquático no padrão dos grandes parques brasileiros. E aí isso virou a chave, sabe, Jota? Porque daí eu tinha clareza de onde eu ia chegar. E um dia foi muito especial, Jota, eu sempre conto essa história, mas para o público que nos assiste sempre é importante destacar, porque foi um dia muito especial. Foi um dia que eu estava muito cansado, eu trabalhava de segunda a segunda, 10, 12, 14, 16 horas por dia, e eu era tático, estratégico e operacional, tudo ao mesmo tempo, então você imagina... Chutava que e fazia o gol, fazia o gol. Defendia...
E então, nesse dia, eu falei, Deus, hoje eu vou deixar alguém para fechar um caixa, era o domingo, e eu vou para o culto. E eu fui, e nesse dia, o pastor Mauro, que era da Terceira Batista, ele era vivo ainda, ele morreu no Covid, ele pregou uma palavra em Josué 13. Josué 1, Deus aparece para Josué e diz assim, Josué, você vai conduzir o povo na conquista da terra, você seja forte e corajoso, porque eu serei contigo por todos os dias da tua vida, e aonde você pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Essa foi a palavra do Senhor. Lá no capítulo 13, Deus aparece para Josué e diz assim, ô Josué, eu não falei para você, cara, que aonde você pisasse a planta dos teus pés, eu te daria por herança? Agora, deixa eu parafrasear um pouco. Agora você ficou andando em roda de casa aí, você conquistou essa tripinha, mas eu tinha mandado você conquistar isso. E o pastor, no dia, projetou o que seria o Estado de Israel se Josué tivesse cumprido aquilo que Deus mandou ele fazer. E aí, Jota, aquilo para mim foi uma bomba atômica. Eu disse assim, enquanto Deus me prometeu coisas extraordinárias, eu estou aqui olhando para a minha dorzinha, para o meu cansaço, para minhas feridinhas, para a conjuntura que não está favorável, para as coisinhas. E aí aquilo mudou a minha visão. E quando eu estava assim, remoendo aquilo que o Espírito falou comigo, Deus abriu uma faixa na minha frente e estava escrito, o Ecoparque Campo Grande será um destino turístico relevante em Mato Grosso do Sul. Que maravilha. Uau! Quando eu cheguei na segunda-feira no clube, eram os mesmos decks com prego saindo, de madeira de reciclagem, as mesmas piscininhas de pedra Goiânia. Eu falei, se eu compartilhar isso com alguém, vão me chamar de maluco. Mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, sabe, Jota? Ele não brinca conosco. O Senhor é de um nível de seriedade para aqueles que confiam nele e creem nele, que você pode dormir descansado mesmo diante de momentos muito adversos. Pois, enfim, os anos se passaram, Deus foi nos dando estratégia, visão. Depois eu mergulhei no universo da inteligência emocional, que foi uma outra coisa muito importante na minha vida. Eu me conectei com o ecossistema do Paulo Vieira, e fui para a Febracis fazer o método CIS, fiz vários cursos, vários treinamentos, e hoje eu sou o único empresário de Mato Grosso do Sul que faz parte do Mastermind do Paulo Vieira. Isso foi muito disruptivo na minha vida, sabe? Você conhece a América, Jota, e você sabe como os americanos pensam a criação de riqueza, a prosperidade, o avanço. E isso gera um descompasso com a cultura comportamental do brasileiro. Sim. Porque o brasileiro ele entrou numa vibe, assim, vou usar essa expressão, o marxismo cultural que foi impregnado no nosso povo leva as pessoas ao nível de vitimismo. Então, assim, você é vítima de tudo. Você é a vítima do sistema, vítima do racismo, vítima do capitalismo, vítima do patrão, vítima da misoginia, vítima... E as pessoas, quando é incutido na cabeça delas que elas são vítimas, elas vão virando vítimas. E a vítima nunca vai prosperar, nunca vai crescer, nunca vai conquistar, nunca vai dar certo. Por isso, a mudança de mentalidade ela é determinante, porque o sucesso e o insucesso está tudo aqui dentro, Jota. A conquista está aqui dentro e o fracasso também está aqui dentro. Tudo está aqui. E isso foi disruptivo na minha vida. Cícero, se você me permite, eu vou te dizer uma coisa. O Brasil está muito chato. Sabe? Se você é gordo porque é gordo, se é careca porque é careca. E o sucesso também incomoda as pessoas. Não tenha dúvida. Eu me recordo que eu fui motorista há 24 anos da minha vida. Um ano lavando louça em restaurantes, depois 24 anos sendo motorista. Eu trabalhei para as maiores celebridades do Brasil. Fui personagem de novela, enfim, uma série de coisas. Um dia um cliente meu, um grande cliente meu, comprou um quadro maravilhoso. E eu falei, doutor, se o senhor quiser, eu levo o quadro para o Brasil. Ele falou, Jota, eu não posso colocar esse quadro na minha sala no Brasil.
Não entendi. Ele falou, não, isso aqui vai ficar para casa aqui de Miami. Vai ter algum motivo, doutor? Tem. A inveja. Caramba. Então é muito triste isso. E o sucesso incomoda, a riqueza incomoda, e o vitimismo, eu concordo com você em número general. Ô Cícero, você é muito criterioso, eu já percebi, sistemático. De onde vem a busca da superação de fazer no mínimo o máximo? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, né? Às vezes as pessoas me perguntam, Cícero, você é engenheiro? Outros dizem assim, você é arquiteto? Eu sou formado em Direito, sou especialista em Economia de Mercado de Trabalho. Mas eu digo assim, não, eu sou filho da dona Terezinha. Eu aprendi com a minha mãe, do nada fazer tudo, do mínimo construir o máximo. Ela é uma referência, uma inspiração para mim. Eu lembro da minha infância, a gente tinha muitas limitações financeiras, mas para ela nunca tinha algo difícil bastante para que não fosse conquistado, né? Então, ela realmente foi uma referência nesse sentido, né? Eu fui para um universo, que é o universo de parques e tal, que eu nunca tinha. É a primeira vez, Jota, que eu atuo na iniciativa privada. Então, você imagina o que é isso no Brasil, com todos os desafios que tem, né, de infraestrutura, tributário, a burocracia, mão de obra, tudo isso é muito desafiador, né? Mas para aquele que quer, Jota, para aquele que tem clareza de onde quer chegar, não há alvo que não possa ser atingido, né? Então, isso realmente, eu gosto sempre de honrar a minha mãe. Beijo, mãe. Te amo, viu? Ela é muito especial na minha vida e sempre foi essa referência de uma pessoa extremamente polivalente, multifacetada. E eu creio que eu me tornei um pouco isso por essa E a base referência. da gente é a mãe, né? É a mãe, é a mãe. Eu me lembro quando eu era jovem, que eu ia fazer uma bobagem e vinha aquele sentimento, falei, o que a minha mãe vai pensar se eu for descoberto nessa coisa? Então, a mãe sempre é uma referência extraordinária na nossa vida. Com certeza. Ô Cícero, me diz uma coisa, você tem ideia, se você puder falar, de quanto investiu nesse negócio todo? Porque é parque de primeiro mundo. Nós realmente, Jota, estamos trabalhando com muita determinação, né, para cumprir o propósito do Senhor. Quando Deus disse para nós, Jota, que nós seríamos um destino turístico relevante em Mato Grosso do Sul, mesmo quando nós não éramos absolutamente nada, eu entendi que tudo que tem que ser construído naquele lugar tem que ser feito com excelência, né? Então, nós temos trabalhado muito, e não é só na infraestrutura. Agora, recentemente, nós entregamos o Complexo Mar de Xaraés, aquela estrutura belíssima, a primeira piscina de ondas de Mato Grosso do Sul. Estamos fazendo história, né, de verdade, né, um complexo com beach club, com rooftop maravilhoso, com o melhor pôr do sol do país, né, um bar molhado novo, um barco que é uma caravela, né? Então, nós, além de toda essa estrutura belíssima, o novo hotel que nós entregamos lá com 40 apartamentos, além disso, nós temos investido, então, inteligência emocional para todo o nosso time. O ecossistema, eu aprendi com o Paulo Vieira assim, Jota, o ecossistema sempre vence. Se você não tiver um time todo afinado na mesma direção, esse time vai te puxar para baixo. Então, ou você pega o teu ecossistema, a tua empresa, o teu negócio e alavanca todo mundo contigo para cima, ou esses caras que são o teu staff aqui vão te puxar para baixo. E eu aprendi isso, então eu levo todo o meu time estratégico, todo o meu time tático e uma boa parte do meu time operacional todo é imerso na inteligência emocional. Isso mudou a nossa história. Eu tenho investido muito em tecnologia. Hoje nós temos o melhor software de gestão de parques do Brasil. O que está nos grandes está no nosso, ainda a gente está no processo de implantação, né? Estamos trabalhando também um aspecto importantíssimo do nosso negócio, Jota, que é
a cultura organizacional. E eu contratei uma das maiores autoridades brasileiras para vir fazer um trabalho de cultura organizacional no Ecopark, porque eu ouvi uma frase que me marcou muito, que é assim: a cultura come a estratégia no café da manhã. E aquilo me marcou e eu quis entender um pouco mais profundamente o que é cultura organizacional. Busquei esse profissional e aí começamos a fazer um trabalho de alinhar a nossa cultura aos nossos objetivos estratégicos. Ou seja, aonde você quer chegar, Cícero? Nós seremos um destino turístico relevante em Mato Grosso do Sul. Qual é a cultura que eu preciso do meu negócio, do meu time, para chegar nisso? Então, nós estabelecemos esse parâmetro de cultura e tem sido muito extraordinário, porque a pergunta que o consultor nos fez, que o Lui nos fez, foi o seguinte: o que é que pode tornar o Ecoparque Campo Grande diferente de todos os parques aquáticos brasileiros? E começamos a pensar sobre isso, né? É estrutura? É obra civil? Não. Porque, basicamente, as pessoas reproduzem um pouco igual o que tem todos, com uma exceção aqui e outra ali. Brinquedos, não, porque as pessoas compram todos nas mesmas indústrias, então não tem muita diferença. E aí nós chegamos, depois de uma discussão profunda, que o que nos tornará único, Jota, é o jeito sul-mato-grossense de desfrutar a vida e construir relacionamentos. Caraca! Isso mudou todo o nosso jogo, Jota. Porque quando eu estou falando de cultura sul-mato-grossense, do jeito sul-mato-grossense, eu estou falando a música sul-mato-grossense que vai estar presente dentro do nosso parque. Eu estou falando da gastronomia maravilhosa sul-mato-grossense que vai estar dentro do nosso parque. Eu estou falando da iconografia, da arquitetura, eu estou falando do artesanato, eu estou falando da história riquíssima de Mato Grosso do Sul. E não foi por menos que nós demos o nome Complexo Mar de Xaraés, né? E construímos uma caravela, porque quando foi denominado o Mar de Xaraés? No século XVI, e isso é história com H, tá? Tem relatos, crônicas mandadas ao rei da Espanha relatando esse fato. Os navegadores chegaram aqui no século XVI, navegaram pelo Rio Paraguai e chegaram no Pantanal. Ao chegar no Pantanal, ele estava em cheia, eles ficaram impactados com aquilo e disseram: caraca, nós estamos dentro do continente, mas achamos um mar interno. E daí, no convívio com os índios, eles denominaram esse mar interno de Mar de Xaraés. E o que nós queremos dizer com isso, Jota? Do mesmo jeito que os navegadores do século XVI, que vieram naquela caravela, tiveram a sensação de estar no mar, nós queremos que todos aqueles que nos visitem tenham a sensação de estar na praia. Uma experiência sensorial única. O pé na areia, o barulho da onda, a arrebentação na praia, a caravela, né? Todo aquele clima. Sonoplastia. A sonoplastia. Aliás, queria mandar um grande abraço para o Jackson, que tocou lá. O Ceballos um grande parceiro nosso e tal. Então, e isso nós extraímos da onde, Jota? Da cultura, da nossa história, da riqueza do nosso povo. Então, o que nós queremos construir é um memorial em honra à cultura, à força, à nobreza do povo sul-mato-grossense. Parabéns. Ô Cícero, eu anotei uma coisa aqui sobre o Bioparque Pantanal. Nós temos o Bioparque Pantanal, nós temos Bonito, com suas belezas naturais, nós temos Bodoquena. Você acredita que vai levar os turistas ao Ecoparque? Os turistas estrangeiros, os turistas brasileiros? Até porque você está fazendo um complexo lá, sim, não é isso? É isso, Jota. Olha, muito importante essa tua pergunta. Hoje nós já nos posicionamos, né, a partir da nossa estrutura hoteleira, como um destino turístico, né? Até então a gente se posicionava como um parque doméstico de Campo Grande, mas hoje nós temos todas as estruturas dos grandes parques aquáticos brasileiros, então estamos muito felizes com isso, mas nós estamos trabalhando para realmente tornar o Ecoparque um destino turístico, de fato e de verdade.
Por isso, nós lançamos o primeiro resort da capital. Vai ser uma estrutura com 264 apartamentos. Olha que loucura. Um centro de convenções para mais de 1.000 pessoas, com restaurantes, lojas, uma estrutura toda, exatamente para poder fazer essa conexão entre a capital e os demais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul, que são importantíssimos. Bonito é um orgulho, consolidada no mundo, né? O turismo de pesca no Pantanal, a Serra da Bodoquena e o Bioparque. E era uma dificuldade, porque, por exemplo, ninguém vinha de fora para ficar 2 horas no Bioparque. Mas agora, com essa estrutura do resort, que será o primeiro da capital, nós conseguiremos trazer o turista para ficar 1 semana, 2, 3 dias, conectar isso com Bonito, enfim, fazer essa integração e posicionar a nossa capital também, a partir de agora, como um destino turístico. Vai ser desafiador, mas o homem ele só cresce diante dos desafios. E quando Deus fala, ele cumpre. Por isso, nós temos convicção e clareza, Jota, de onde nós vamos chegar, porque nós confiamos nele e trabalhamos segundo a sua direção. Você já tem lá hoje 40 apartamentos. Isso. Eles já estão trabalhando? Já estão, nós contratamos Café da manhã. Perfeito. Nós contratamos uma bandeira hoteleira chamada True Hotéis. Então, a gestão da hotelaria não é nossa, ela é da True Hotéis, exatamente para ter uma hotelaria qualificada, né? Então, já com café da manhã, com toda a estrutura para a pessoa poder ter essa experiência imersiva. Falando em hotel, eu queria mandar um grande abraço para os amigos do Hotel Slavieiros, Hotel Campo Grande, que vai inaugurar na primeira semana de dezembro, depois de 30 anos fechado, um investimento de mais de 65 milhões de reais. Um grande empresário, grande abraço ao meu querido Wagner. Para terminar, infelizmente para terminar, porque eu podia ficar com você hoje o dia inteiro, qual a sugestão que você daria para um jovem empreendedor? As pessoas, às vezes, elas se perdem por causa das circunstâncias, né? Elas enfrentam situações desafiadoras e desistem no meio do caminho. Então, o segredo da vida é você ter clareza de onde você quer chegar. É você ter essa decisão e fazer não aquilo que você quer fazer, mas aquilo que é necessário fazer para você atingir o seu objetivo. Ninguém, Jota, que tem uma clareza de propósito. O cérebro humano é uma máquina tão poderosa, mas tão poderosa, e as pessoas não têm a menor noção, algumas, do poder que elas têm. Se elas tiverem clareza de onde elas querem chegar e tiverem determinação e resiliência, certamente elas atingirão o alvo, né? Então, portanto, se eu tenho uma palavra para deixar tenha clareza de onde você quer chegar, né? E trabalhe para isso, e se dedique nisso, porque certamente você conquistará. Eu não aguento, vou ter que falar mais uma coisinha. Para terminar agora, gratidão por alguém ou por várias pessoas? Por muitas pessoas. Eu tenho uma gratidão, primeiro, a Deus, profunda. O Senhor é a minha alegria. O Senhor, Jota, é a minha satisfação. Ele é a minha maior riqueza. Mas eu sou muito grato pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa. Eu sou muito grato pelo meu time. O Senhor me deu um time extraordinário, Jota. Eu sou muito grato pelos amigos. Sou muito grato pelo Paulo Vieira, que foi um cara que ajudou a transformar a minha história. Ele e a Camila Vieira são 2 pessoas muito especiais na minha vida. E eu sou grato pela vida. Quantos nunca existiram? Às vezes você ouve situações de pessoas que suicidam, mas olha o privilégio que nós temos de existir sobre a face da terra. E Deus nos deu 24 horas todos os dias para a gente vir e construir a melhor história do mundo. E isso tudo a gente conquista com muita gratidão. E por isso, Jota, minha profunda gratidão a você, cara. Você é uma inspiração, meu amigo. Você é uma pessoa que a gente tem tanto orgulho de você. Estou falando do fundo da minha alma. Você é uma referência para a gente. Então, para mim estar aqui hoje é um dia realmente memorável, muito especial.
E eu louvo a Deus pela tua vida, meu amigo. Olha, eu queria te agradecer, fico até emocionado, embargado com as tuas palavras, mas seguramente, eu tenho certeza, como profissional, eu estou na televisão há 20 anos. Comecei com a Maldi Júnior, fui para uma outra rede, fiz mais de 60 países, e eu tenho certeza que esse é, seguramente, o melhor programa que eu fiz da minha vida. Puxa, que honra, Jota. Obrigado. Privilégio, viu? Obrigado, querido.